Último capítulo. 2001, manhã. Casa de Heitor. A manhã parecia tranquilo naquela casa, anos antes do caos. Heitor estava sentado no sofá, concentrado nas provas que corrigia, completamente alheio ao destino que o aguardava. Ângela desceu as escadas radiante, como se nada pudesse tocar a paz que cercava a família naquela época. Ela o cumprimentou com um beijo leve e se acomodou ao lado dele, observando os papéis em suas mãos. Falou sobre Lucas, sobre o passeio que queriam fazer juntos, sobre ir à praia. Planos simples, cotidianos, impregnados de uma felicidade que Heitor jamais conseguiria recuperar. Ele tentou explicar que precisava terminar suas tarefas na faculdade, mas a insistência suave de Ângela acabou o convencendo a encontrá-los mais tarde. Ela sorriu satisfeita. Mais tarde, quarto de Ângela e Heitor. O quarto ainda tinha o cheiro suave do perfume de Ângela enquanto ela se arrumava diante do espelho. A manhã seguia tranquila, até que o telefone tocou. Ao atender, a expressão dela mudou. A voz do outro lado a desestabilizou imediatamente. Era Guilherme. Ele insistia em vê-la, ignorando o desconforto dela, ignorando qualquer limite. Ângela tentou cortar o contato, temendo que Heitor descobrisse, mas Guilherme parecia conhecer cada brecha da rotina deles. Sabia que Heitor estava na faculdade, sabia que poderia mantê-lo ocupado, sabia exatamente como manipular a situação. Enquanto Ângela dizia não, a voz dele invadia seu silêncio, moldando suas decisões, explorando fragilidades que só ele conhecia. Ele prometia fazê-la ir até sua casa, dizia que daria um jeito de manter Heitor longe, como se controlar tudo fosse simples para ele. A ligação terminou abruptamente, deixando a casa mergulhada em um silêncio pesado. Ângela ficou parada por alguns segundos, o telefone ainda na mão, respirando fundo. Seu olhar perdido dizia tudo: culpa, medo e algo que ela mesma não conseguia explicar. A sala de Guilherme estava silenciosa, mas havia algo inquietante no ar. Ele permanecia parado, segurando o telefone com um sorriso quase doentio, como se já tivesse decidido o destino de todos ali. Na mente dele, aquele seria o dia em que finalmente teria Ângela só para si. Quando Heitor entrou, tudo mudou de forma sutil. Guilherme se recompôs depressa, escondendo seu verdadeiro plano atrás da máscara de sempre, o irmão responsável, prestativo, dedicado ao trabalho. Ele impediu que Heitor fosse embora. Disse que havia documentos urgentes, que precisavam ser lidos, assinados e entregues diretamente na casa dele. Uma tarefa simples, aparentemente, mas era apenas mais uma peça na armação que empurraria Heitor para longe naquele dia. Heitor, sem suspeitar de nada, aceitou, como sempre fazia. Guilherme sorriu, um sorriso que não combinava com nada de bom, e reforçou que não voltaria mais na faculdade. Heitor acordou, achando que estava apenas ajudando o irmão, sem saber que estava sendo afastado do próprio lar, da própria família, e do erro que mudaria sua vida para sempre. Uma jogada limpa, um desvio calculado, um passo a mais, rumo ao abismo. Casa de Guilherme. Sala. A casa de Guilherme estava silenciosa demais, como se esperasse por aquilo havia muito tempo. Quando Ângela entrou, o ar pareceu ficar mais pesado, denso, perigoso. Ela tentou explicar o motivo de estar ali, mas Guilherme não deixou. Ele a interrompeu com aquele mesmo impulso possessivo que vinha crescendo dentro dele, aproximando-se como se tivesse pleno direito sobre ela. Antes que pudesse resistir, ele a puxou para um beijo, carregado mais de obsessão do que de amor. Ângela recuou, tentando recuperar o fôlego e a clareza, mas Guilherme a segurou firme pelo braço, encarando-a de um jeito que a deixou sem saída. Nos olhos dele havia uma mistura de desespero e ameaça, uma decisão já tomada. Ângela tentou argumentar, lembrando do casamento, do filho, da vida que tinha. Tentou apelar para a razão dele, mas Guilherme só ouvia o que queria. Para ele, Heitor era o obstáculo final entre ele e o que julgava ser seu por direito. Mesmo assim, apesar do medo, Ângela cedeu um pouco. Admitiu que gostava daquela relação proibida.
mas reforçou que não poderia continuar. Foi o suficiente para Guilherme torcer tudo aquilo a seu favor. Ele pediu apenas uma despedida. Foi tudo o que precisou. O clima na sala se transformou de hesitação em rendição. E quando Ângela finalmente permitiu aquele último momento, Guilherme sorriu. Não um sorriso feliz, mas satisfeito, como alguém que tinha vencido. Ele a tomou nos braços, carregando a escada acima, convicto de que aquela não seria a última vez. Convicto de que ela jamais conseguiria se afastar dele. Convicto demais. Na sala silenciosa da casa, Heitor se prepara para sair. Ele segura a pasta com os documentos que Guilherme pediu, mas é interrompido pelo toque repentino do telefone. Do outro lado da linha, Susana soa aflita. Ela diz que não poderá ficar com Lucas. Algo inesperado aconteceu. A reação de Heitor é imediata. Ele estranha a ausência de Ângela. Segundo ela, passaria na casa da irmã antes de ir à praia. Mas Susana garante, Ângela não esteve lá. Esse detalhe desperta em Heitor uma inquietação antiga, uma sensação incômoda de que aquilo já havia acontecido antes. Sumiços repentinos, explicações vagas, horários que não batiam. Ele tenta extrair alguma pista de Susana, mas ela insiste em dizer que nada sabe. Heitor encerra a ligação com a voz pesada, tomada por uma dúvida que ele tenta ignorar, mas que cresce. Por alguns segundos, fica imóvel, o olhar perdido, como se ligasse, peça por peça, sinais que vinha evitando enxergar. Com um suspiro tenso, ele guarda o telefone, segura a pasta com mais força do que deveria e decide seguir. Primeiro, entregar os documentos ao irmão, depois, buscar Lucas. Mas uma verdade silenciosa começa a se formar na cabeça de Heitor. Ângela estava mentindo. De novo. Heitor estaciona o carro em frente à casa do irmão. Era para ser apenas uma entrega rápida, mas algo o faz congelar no banco do motorista. Ali, parada diante da casa de Guilherme, está a caminhonete de Ângela. A mesma que horas antes deveria levá-la até a praia. Heitor desce devagar, como se cada passo revelasse algo que ele temia descobrir. Ele se aproxima do carro dela, observa o interior vazio e sente o estômago afundar. Nada naquela cena faz sentido. O vento passa, gelado, levantando a poeira da rua, e o silêncio ao redor só amplifica a dúvida que já se tornava uma certeza incômoda. O que Ângela estava fazendo ali? Por que mentir sobre a praia? E por que justamente na casa de seu irmão? No peito de Heitor, a inquietação se transforma em uma sombra pesada. Quando Heitor entra na casa de Guilherme, o ar parece pesar de uma forma diferente. O silêncio ali dentro não é um silêncio comum, é um silêncio que esconde algo. Ele dá alguns passos e sobre o sofá reconhece de imediato a bolsa de Ângela. O coração aperta. Ela estava ali, e não fazia muito tempo. Com a respiração falhando, Heitor ergue os olhos para a escada. Cada degrau parece mais alto que o anterior. Ainda assim, ele sobe, devagar, como se uma parte dele tentasse impedir o corpo de continuar. No topo da escada, o primeiro sinal. Os sapatos de Ângela, abandonados no corredor, jogados às pressas, como se ela tivesse sido arrancada da própria rotina para algo que não devia acontecer. Heitor sente a garganta fechar. Aquele corredor, estreito e silencioso, se transforma em um túnel de agonia. Ele dá mais alguns passos e é aí que ouve gemidos, baixos, abafados, mas inconfundíveis. O sangue dele gela. O tempo parece parar. Existe uma porta entreaberta no fim do corredor, e dali vem o som que destrói tudo por dentro. Heitor se aproxima, com o coração batendo tão forte que chega a doer. Ele hesita, mas olha. E naquele instante, sua vida inteira se parte em duas. Lá dentro, entre lençóis amassados e respirações aceleradas,
estão Guilherme e Ângela, juntos, íntimos, traindo cada palavra, cada gesto, cada promessa. O mundo de Heitor desaba sem fazer barulho, apenas um vazio terrível e a sensação de que ninguém sobrevive a uma verdade dessas. Casa de Guilherme. Sala. Heitor está com ódio, diz que o irmão não vale nada. Guilherme sustenta o olhar. A culpa e o desejo se misturam com o rancor. Ele diz que queria que Heitor o visse com Ângela, assim Heitor se separaria dela e finalmente ele poderia se casar com seu grande amor. Guilherme abaixa os olhos e o tom e diz que Heitor acabou com tudo. Heitor, dominado pela fúria, dá um soco no rosto de Guilherme e diz aos gritos: "Você tinha um caso com a minha mulher e eu acabei com tudo?" Guilherme está caído no chão. Levanta-se devagar e encara Heitor com ódio nos olhos e também diz aos gritos: "Puxa pela memória, seu demente! Como a Ângela morreu?" O tempo parece parar para Heitor, que diz que a esposa morreu em um acidente de carro, mas Guilherme, transtornado, faz a revelação que vai mudar a vida de Heitor. "Você matou a Ângela?" Heitor recua. A expressão muda. Está angustiado. Fala baixo. "Eu não fiz isso." Guilherme chora. Um choro carregado de dor e acusação. "Fez sim. Você acabou com a vida dela." 2001. Casa de Guilherme. Quarto. Heitor parou diante da porta, congelado. O que via ali era impossível de processar. Ângela com Guilherme. Cada detalhe queimava na memória. Cada som cortava como lâmina invisível. Seus olhos desviaram para a bandeja de frutas. Uma faca, brilhando, esperando. O mundo pareceu desacelerar. O choque, a dor e a traição se transformaram em algo cego, irracional. Ele avançou, sem pensar, segurando a lâmina, extravasou em Ângela toda a raiva e a dor que o consumiam. Gritos e choros se misturavam, mas Heitor não os ouvia de verdade. Tudo o que restava era a sensação de ter sido traído, de ter perdido tudo em um instante. Cada gesto era impulsivo, cada movimento carregado de desespero. Quando a violência acabou, o quarto estava em silêncio. Sangue, respiração ofegante, Ângela caída e a mente de Heitor fragmentada. O amor, a confiança, a vida, tudo destruído em segundos. A verdade finalmente atingiu Heitor como uma lâmina fria. Ele levou as mãos à cabeça, o rosto desfigurado pelo desespero. Depois de décadas mergulhado em confusão, gritos internos e memórias partidas, a conclusão se formou diante dele com brutal clareza. Ele havia matado Ângela. Guilherme, à sua frente, observava tudo como uma satisfação silenciosa. Para ele, aquele não era um momento de dor, mas de vitória. A culpa, o horror, a traição, tudo se misturava dentro de Heitor, corroendo o pouco de sanidade que ainda restava. Mas não era só isso. Guilherme queria mais. Revelou sem pudor que havia destruído cada pedaço da vida do irmão. O casamento, o trabalho, o filho, até mesmo um novo amor. Nada tinha sido real. Cada passo, cada decisão, cada pessoa colocada no caminho de Heitor fazia parte de um plano doentio, alimentado por ódio e obsessão. Heitor tentou reagir. A raiva explodiu no impulso desesperado e suas mãos se fecharam em torno do pescoço de Guilherme. Mas aquilo durou pouco, não o suficiente para reparar a dor, nem para vingar o passado. Apenas o bastante para revelar o quanto ele estava quebrado. Quando os gritos ecoaram pela casa, já não era possível distinguir se vinham da boca de Heitor ou da sua mente dilacerada. O som da porta se abrindo anunciou o fim. Enfermeiros entraram apressados, acostumados com aquele tipo de chamado. Prenderam Heitor com firmeza, sem hesitar. Uma agulha perfurou sua pele, e a ansiedade se dissolveu em torpor. A visão embaçou, o corpo foi cedendo. Guilherme observava tudo de longe, o olhar frio, satisfeito, como quem contempla uma obra concluída. E enquanto o mundo escurecia,
Heitor só conseguia pensar em uma única pergunta: quantos anos da sua vida tinham sido verdade? E quantos tinham sido apenas a construção cruel de um monstro? Hospital psiquiátrico. Pátio. O pátio do hospital estava silencioso, cortado apenas pelo vento frio que parecia sussurrar memórias do passado. Heitor permanecia sentado, o olhar perdido em algum ponto indefinido, distante do mundo, distante de si mesmo. Sofia se aproximou, cautelosa. Tentou atravessar a barreira que o cercava, mas ele reagiu com raiva contida. Sai daqui, mentirosa. Eu não quero falar com você, vá embora. Sofia, então, diz o motivo que a levou a ir até lá. Eu vim para acompanhar uma pessoa. Heitor fica curioso e quer saber quem. Então um rapaz altivo se apresenta. Heitor não o reconhece. Então o rapaz diz algo que muda tudo. Eu sou filho de Ângela. A emoção toma conta de Heitor, que chama Lucas de filho, mas Lucas é implacável. Não me chama de filho, assassino. Heitor tentou explicar, justificou-se em silêncio, mas não havia defesa para o que havia acontecido. Seu filho o odeia. Eu já sei da história toda. Meu pai me contou e eu cresci te odiando. Eu ajudei meu pai se vingar de você. Eu conheci Sofia. Ele disse que ela se parecia muito com minha mãe, e eu dei a ideia de colocar ela na sua vida. Heitor sente a dor de ouvir Lucas chamando Guilherme de pai. Ele não é o seu pai, eu sou. Lucas age com frieza. Você é o homem que matou a minha mãe covardemente. Espero que você apodreça aqui. Lucas segura a mão de Sofia, que olha para Heitor como quem diz sentir muito. Lucas e Sofia partem, deixando Heitor sozinho no pátio. E ali, no vazio que o cercava, as lembranças de Ângela surgiram vivas e claras. Ela vestida de noiva, sorrindo, distante de qualquer tragédia que ele havia causado. O passado e o presente se misturavam, e Heitor, com os olhos fechados, murmurava para si mesmo, perdido entre arrependimento e saudade. O mundo lá fora continuava, mas para ele, tudo tinha parado no instante em que a vida lhe foi arrancada, e com ela, a noção de quem ele era. O pátio ficou em silêncio absoluto. Heitor, triste, canta uma música que fala de seu amor por Ângela, enquanto as lágrimas de arrependimento rolam pelo seu rosto.